Diante do caos na Serra Gaúcha, o agronegócio e o turismo, setores fundamentais para a economia da região e do estado do Rio Grande do Sul, somam prejuízos. A reportagem é de Vivian Amalfi. Responsável por 40% do PIB do Rio Grande do Sul, o agronegócio já calcula os prejuízos causados pelas fortes chuvas que devastaram grande parte do estado. Entre os setores mais afetados estão a criação de suínos e aves e a pecuária leiteira. Os produtores enfrentam problemas de logística. O colapso das rodovias que ligam as cidades da Serra Gaúcha impedem não só o escoamento da produção, como o recebimento da ração para alimentar galinhas e porcos, além da falta de energia elétrica. Segundo a Federação de Agricultura do Rio Grande do Sul, FARSUL, a produção de folhagens, legumes e verduras foi quase inteiramente perdida. Desalento também para os produtores de arroz e soja. Ainda não se fala em desabastecimento, mas o impacto no bolso do consumidor é quase certo. E as perdas não param por aí. Às vésperas do Dia das Mães, o setor de turismo é o retrato da tristeza. Tradicional roteiro de viagens nesta época, tanto para turistas brasileiros como estrangeiros, a Serra Gaúcha registra desmoronamentos e deslizamentos nas encostas de ponta a ponta na região. Para o Sindetur, o Sindicato das Empresas de Turismo do Rio Grande do Sul, a data está perdida. Eu queria conversar de novo com o Acácio Miranda. Acácio, eu vou trazer um relato pessoal aqui. Eu, por muitas vezes, enquanto repórter, fui para áreas de desastres, terremotos, guerra civil em menor escala, mas terremotos eu vi muito de perto. E aí eu aprendi que existe a tragédia, o primeiro impacto, e depois ações, desdobramentos que causam tragédias dentro das tragédias. Então a gente, só de olhar para essas imagens, a gente entende que vai haver um tempo para essa água escoar e depois haver um cálculo do prejuízo, porque ainda fica um lamaçal que depois pode levar aos riscos de cólera, leptospirose, reconstrução do encanamento de água limpa, porque o esgoto se misturou com a água tratada. Agora, quando se trata de Serra Gaúcha, como muito bem apontou a reportagem da Vivian Amalfi, é o seguinte, é um prejuízo, e aí eu vou retomar o começo do nosso jornal, o nosso primeiro papo, que o governador Eduardo Leite falou de um plano Marshall de reconstrução. Uma coisa é reconstruir as estruturas físicas que foram perdidas. As outras é recolocar no eixo uma economia ou uma roda motriz da economia local. Vai demorar, né? Infelizmente vai demorar muito. Você, quando falava com o Felipe, que é nosso repórter lá na Serra Gaúcha, você bem perguntou, e ele, óbvio, a tragédia ainda está acontecendo, ele ainda não tem essa dimensão, mas vai demorar e é preciso lembrar que a gente está às portas do ápice do turismo na Serra Gaúcha, que são os meses de junho e julho, por conta do inverno. E aí é um efeito indireto dessa tragédia, e é um efeito indireto que, no final das contas, infelizmente não causa tanta comoção, porque quando a tragédia está acontecendo, todos nós nos unimos, e já falamos sobre isso aqui, para que os efeitos dessa tragédia sejam minimizados. Mas quando vêm os efeitos indiretos, os holofotes já foram embora, a ajuda já foi embora, e aí demora essa reconstrução. E eu acho que vale a gente citar um ponto. Todo mundo sabe que hoje o agro, no final das contas, é o grande propulsor da nossa economia. E o Rio Grande do Sul tem uma parcela considerável de responsabilidade nisso. Bem dito, foi na reportagem, 40% da economia do Rio Grande do Sul também é dedicada ao agronegócio. Então a gente precisa de um plano com muita atenção para essas duas atividades. O turismo, que emprega muita gente no Rio Grande do Sul e vai contribuir não só para essa reconstrução física, mas para essa reconstrução no ânimo do gaúcho, porque você acaba atraindo pessoas com as suas belezas, isso acaba animando todo mundo. E também o agronegócio, que corresponde a uma parcela importante da economia, não só do Sul, mas do nosso país como um todo. E, Acácio, a sabedoria também está embutida em a gente aprender com os erros, né? Se fala aí de uma PEC, a ter um contingenciamento
de valores para suprir as necessidades quando há desastres naturais. O Brasil é um país de proporções continentais, né? Então, enquanto está muito sol aqui no Sudeste, está chovendo muito no Sul e as regiões não sentem essas diferenças. Se fosse na França, comparando a França com o Rio Grande do Sul, a França estaria inteira debaixo d'água, só para que todo mundo entendam as ordens de grandeza. Mas o Brasil, de novo, como é um país de proporções continentais, tem de pensar, e a gente passa a aprender isso, espero que aprendamos, não ter apenas esse contingenciamento de valores para uma resposta imediata, mas também um programa de reconstruções para estágios imediatos, de médio a longo prazo. Agora, tem de haver uma aliança, como a gente falava, e eu te falei, né? Daqui a pouco a gente vai falar, não das alianças das pessoas físicas, mas agora vamos levar isso para as pessoas jurídicas. Eu não estou falando só de empresas, estou falando da esfera federal, governamental, de estado e municipal. Tem de deixar as questões partidárias ideológicas de lado e se unir numa causa em comum e criar um plano imediato, de médio a longo prazo, para o atendimento a milhares de pessoas, se não milhões, que não tem nada a ver com essas discussões políticas. Elas estão no chão da realidade e a partir de segunda-feira elas não vão ter mais as suas lavouras, não vão ter mais os seus animais, vão perder as suas identidades. Eu tive uma conversa de bastidor com a Vivian Amalfi, que fez essa reportagem. Ela traz um relato pessoal de familiares que moram nessa moram nessa região, e me trouxe um dado que eu não tinha percebido ou não tinha lembrado. Existe muito da cultura das pessoas, está impregnada nessas pequenas cidades que têm 5 mil, 6 mil, menos de 10 mil habitantes. São casas de madeira que remontam ainda a uma tradição colonial. Isso foi perdido. Vai ser reconstruído uma casa de alvenaria? Em algum momento vai, mas houve uma perda de identidade. Agora é o seguinte, vai a pergunta, Cássio, me ajuda a achar uma resposta que não está embutida em nenhuma bola de cristal. Onde vai começar por isso? Tem que começar de baixo para cima ou de cima para baixo? É o governo federal que dá o primeiro passo ou é o prefeito dessa pequena cidade que tem que fazer um trabalho de formiguinha até chegar no Palácio do Planalto? Eu acho, Favale, que a gente tem que ter, num primeiro lugar, uma aliança institucional. Você bem disse, de CNPJs, União, Estado e municípios. E não só o Rio Grande do Sul, que é o estado envolvido, mas todos aqueles estados que estejam indiretamente afetados e mesmo que não sejam afetados, que possam contribuir. Em segundo lugar, tem um pedaço de um poema que eu gosto muito que diz: do tombo, um passo de dança. A gente tinha que ter um fundo permanente destinado a essas tragédias, não só essa ação imediata, mas a uma reconstrução, e a gente não tem. E eu digo isso para responder a sua pergunta, porque a partir de agora o governo federal deve centralizar essas ações junto com o governo do estado, e a partir destes dois entes maiores, isso vai chegar nos prefeitos dos municípios afetados, até porque a União e o estado têm muito mais condições estruturais e financeiras de ampararem os municípios. A gente precisa lembrar que no Brasil a gente tem 5.500 e poucos municípios e destes quase 80% dependem, sobrevivem dos repasses da União e dos estados. Numa situação caótica como essa dependência é ainda maior. Então a União precisa centralizar esses esforços. Por isso que eu digo, se a gente tivesse um fundo nacional a ser utilizado não só na prevenção dessas tragédias, mas na atuação quando dessas tragédias e na reestruturação dessas tragédias, os prefeitos já saberiam o caminho que eles teriam que trilhar e não estariam dependendo de bater na porta das outras autoridades para essa recomposição.